E mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República foi divulgada nesta segunda-feira. Vamos aos números. Em destaque agora, de acordo com o levantamento IPEC, o ex-presidente Lula, do PT, se mantém na liderança do primeiro turno com 47% das intenções de voto contra 31% de Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 7% e Simone Tebet, do MDB, 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 5% e não sabem ou não responderam 4%. Na pesquisa espontânea, Lula pontua 45%, seguido por Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes pontuou 5% e Simone Tebet 3%. Outros candidatos não pontuaram. Brancos, nulos e não sabem ou não responderam somam 18%. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria com 54% das intenções de voto contra 35% do atual presidente. Brancos, nulos e não sabem ou não responderam são, ao todo, 11%. O levantamento ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sobre o protocolo BR 0073/2022. Bom, o cenário permanece o mesmo na avaliação das pesquisas, mas o que nós observamos no dia a dia, Emanuel Pessoa, nas campanhas dos candidatos, nós percebemos uma mobilização muito maior do lado dos bolsonaristas. Isso é visível em todas as campanhas. Como explicar isso? Bem, né, isso parece muito como foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. O que aconteceu no final é que lá foi um referendo sobre o governo. Então, veja bem, se você tivesse seguido o que diziam os institutos de pesquisa americanos, o Trump teria tido muito menos votos. Eu realmente não consigo acreditar, ou teria muita dificuldade em acreditar em certas pesquisas, quando você vê a recepção popular do presidente. E da mesma maneira, desculpe, não é por nada, mas eu não consigo imaginar Soraya Tronic pontuando sequer 1% com as propostas que ela faz. Então, eu vejo aí, William, que essas margens de erro dos institutos são muito altas. A gente precisa rever a metodologia, precisa ser melhor aplicada, mas realmente a presença popular demonstra que claramente deve haver um percentual maior do presidente. Agora, o senhor não estranha o fato, nós já começamos o período de transmissão em rádio, em TV, por exemplo, o senhor citou a Simone, ela tem um tempo... A Soraya, perdão. Ela tem um tempo grande em comparação a outros candidatos. Ciro, Simone Tebet também mantém o mesmo patamar. O próprio ex-presidente Lula continua estável na liderança. Então, por que nós não conseguimos identificar nessas pesquisas as mudanças, mesmo com a presença, por exemplo, do Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Gás, redução de combustíveis, todos aqueles fatores que foram colocados nesse tabuleiro, apontando que nós poderíamos ter uma vantagem para o presidente da República ou uma desvantagem para outros candidatos, e com a exposição no rádio e na TV, nós teríamos aí uma alavancada, uma mudança no que estava sendo apresentado no período eleitoral, naqueles recortes da pesquisa. Por que não está tendo tanta variação? Se você olhar bem, por exemplo, na verdade o Ciro Gomes não está estável. Ele pode estar estável da último levantamento e do penúltimo, mas ele vem caindo, né? Já chegou lá atrás, chegou até quase 11%, depois 10, 9, 8, 7%. Se perigar, ele vai perder para Simone Tebet. Aí realmente ele tem que aposentar a carreira dele, porque com o histórico que ele tem de ter sido ministro, governador, deputado, está disputando várias eleições, perder a primeira eleição presidencial para Simone Tebet, realmente ele tem que se aposentar. Isso, quando você falou, realmente não me entra na cabeça que não haja aí 2 fatores. Primeiro, os institutos de pesquisa podem estar utilizando uma metodologia equivocada, aí resta saber se é um erro causado por uma escolha de método ou se existe um interesse por trás ou não. E o segundo ponto é a questão do voto envergonhado. Por conta de campanhas como ele não, depreciação constante do presidente da República, eu mesmo conheço vários eleitores que já disseram que quando são perguntados, eles negam o voto ao presidente porque não querem sentir um constrangimento na pergunta pública. É óbvio que quando você tem diminuição do preço da gasolina, diminuição do preço do diesel, a economia crescendo mais do que esperado, deflação, queda do desemprego, deveria estar aumentando sim a intenção de voto do presidente da República, dado que o eleitor, na média,
ele vota de acordo com a sua situação econômica. Então, se a sua situação econômica melhora, o eleitor tende a reeleger o governo. Tanto é assim que toda a vida a campanha do Lula é falando que para você voltar a comer picanha, tomar uma cervejinha, blá. Por quê? Porque ele quer evocar nas pessoas um tempo de prosperidade econômica. Então, como a sensação econômica das pessoas, de forma geral, está melhorando, claro, tem algumas pessoas que não, mas de forma geral está melhorando, é normal que o presidente estivesse subindo nas campanhas. Então, a metodologia está equivocada ou há o voto envergonhado.